Olá, turma de educação de jovens e adultos do município de Paulista. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma Escola em Casa, uma janela para o futuro. E se é para falar de futuro, nada mais certo e bom que a gente fale um pouco sobre educação. E esse é o nosso papel aqui. Eu, Suzana Farias, sou a professora de matemática. E aí a gente vai não só vislumbrar uma janela para o futuro, mas a gente vai viver e conviver e aprender mais um assunto em matemática. É um prazer estar aqui com vocês, ok? Nossa aula de hoje será Sistema Monetário. E aí a gente vai falar do sistema monetário brasileiro, do nosso país, não é? Que tem uma história bonita, uma história de muita luta e de muita conquista. Toda conquista que a gente tem com muito sacrifício. É por isso que estamos aqui à disposição para trabalhar com vocês, jovens e adultos, que de uma certa forma deixaram de cumprir a sua vida escolar num período de mais juventude. E aí a gente corre atrás um pouquinho desse prejuízo, buscando aprender um pouco mais. E nessa aula aí de sistema monetário, você vai aprender a reconhecer o valor social do sistema monetário e também resolver problemas, situações que envolvam cálculo relacionado a dinheiro. E dinheiro é um assunto muito bom de se falar, não é? Então vamos lá. O Brasil ele já teve várias moedas durante todo o regime de Brasil. Nós sabemos que no início nossas terras eram habitadas por pessoas que, ao chegarem viajantes de outros países, começaram a trazer a cultura de outros países para o nosso país. Então, no Brasil já tinha os moradores brasileiros, não é? E aí com a chegada dessas pessoas de outros países da Europa, tudo foi mudando. E aí como se dava isso? Para a gente entender, a gente volta um pouquinho mais na história. Se a gente pensar direitinho, a gente vai ver que moeda ou nota de dinheiro é uma coisa inventada, criada. Para isso, a gente precisa entender que tipo de moeda existiam. Como se podia comprar alguma coisa? Será que existia loja antigamente que a gente podia ir comprar e fazer as compras? A resposta é não, né? Então, se a gente mora num lugar onde não tem venda de produtos, nem tem moeda para comprar, no início, o que as pessoas faziam? As pessoas tinham determinada mercadoria, vamos dar um exemplo, vamos dizer que eu plantasse feijão e você plantasse arroz. E aí, a minha plantação de feijão e a sua de arroz, eu poderia agora trocar. Você me dava um pouco do arroz e eu te dava um pouco do feijão que eu produzia. Ou se você produzisse alguma outra coisa ou criasse algum tipo de animal. Então, para isso, a gente vê aí que no início as trocas se davam por meio do escambo. Isso é escambo. É a palavra denominada e usada para trocar a mercadoria. Isso quando não havia dinheiro. Hoje a gente sabe que tem o Pix, né? Tem o dinheiro virtual, tem as moedas virtuais e tem a moeda de papel e a moeda de metal. E aí, com o passar do tempo, essa troca foi feita de maneira que a pessoa não pudesse ter prejuízo, não é? Por exemplo, se você criasse vaca e quisesse trocar por 1 quilo de feijão, eu penso que não seria justo, não é? Uma vaca inteira por 1 quilo de feijão. E aí tinha que ter um contraponto, né? Algo que pudesse valer. Quem valia mais? O gado que você criava ou um feijão que era plantado? A quantidade do feijão para a quantidade do gado que era criado. Então, essas coisas começaram a ser resolvidas pelo homem, pelo ser humano. Por isso que quando a gente fala sobre o sistema monetário, a gente diz que é o valor social, porque é isso que faz com que a gente viva em sociedade, essa troca justa de uma mercadoria com o seu preço. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente compreender até hoje, até onde a gente chegou. Vamos lá. O sistema de escambo era esse sistema aí que está na tela, essa troca, né? Então havia uma troca de uma mercadoria
pela outra. Então, as poucas moedas que começaram a chegar aqui no Brasil vinham de fora, né? Aqui não tinha essa produção de moeda. Então, a gente vê aqui na tela que diz que o açúcar já teve o valor de uma arroba, né? Então, o açúcar tinha um valor, o açúcar branco tinha um valor, o açúcar mascavo tinha outro, né? E cada um tinha um valor. E aí você vê aí na tela que já tem uma moedinha chamada réis, né? Então, 200 réis, 320 réis, 15 quilos, né? 15 quilos que é um arroba é mais ou menos 14 quilos, 688 gramas, que a gente arredonda para 15 quilos, que é mais um assunto de matemática, né? É um arroba equivalendo a esse valor de 15 quilos. E aí a gente já vê que o açúcar era uma produção já no Brasil e que valia muito, né? O açúcar produzido da cana de açúcar também teve um valor histórico e monetário aqui no Brasil. Mas a gente está falando ainda da troca e do início da moeda brasileira ou da moeda circulando aqui no Brasil. E então, aí as primeiras moedas, vamos ver aqui na tela, que foram cunhadas aqui no Brasil, surgiram no período da ocupação holandesa. Então, elas eram de ouro, então já mais um valor, então a moeda era de ouro, além dela valer o que tinha gravado nela, ela também valia o peso dela em ouro. O ouro já veio de fora do Brasil com esse valor, as pessoas já tinham esse interesse em ouro. O Brasil tinha, mas os moradores aqui do Brasil não utilizavam o ouro como as pessoas que vinham da Europa utilizavam. Então essas primeiras moedas que começaram a circular aqui no Brasil, ela começou a circular mais ou menos no ano de 1645 até 1654, né? Tinha um valor, eram chamados de florins, porque ela vinha de fora, e ela era escrita em algarismo romano. Então vamos lá ver como elas eram. Era o florim, a moeda, e olha como ela era, bem quadradinha. Essa foi uma das primeiras moedas que começaram a circular aqui no nosso país. E aí imaginem o valor que se tinha quando alguém pegava ou conseguia pegar uma moeda dessa. E a gente pensa um pouquinho, quem poderia ter em mãos uma moeda como essa? Claro que pessoas ricas, né? Uma pessoa pobre, eu imagino que jamais teria uma moedinha dessa em ouro na sua mão, ou com algum poder para compra. Mas aí o Brasil começou a se desenvolver e com a ideia de pessoas de outros países e com a ideia das pessoas que já estavam aqui no Brasil, porque veja que o ano já é 1645, então já fazia mais de 100 anos que tinham pessoas de diversas outras partes do mundo aqui no Brasil. Então, 40 anos depois, aqui no Brasil, surgiu a primeira Casa da Moeda, em 1694. E essa Casa da Moeda, ela foi criada lá em Salvador. Veja que coisa linda. Salvador, que é a capital hoje da Bahia, já teve a primeira Casa da Moeda do Brasil. Mais um fato importante na matemática que a gente estuda a história. E aí, o primeiro padrão, né, da moeda foi chamado de réis. Então eu me lembro que minha avó falava muito sobre isso, e ela falava 2.000 réis, 1.000 réis, né, que ela dizia até 1.000 réis, né? E aí eu não entendia na época o que significava aquilo, e vim entender depois, né, estudando um pouquinho mais, e entendi que a nossa moeda se chamava réis, né? E vamos lá. Com a descoberta do ouro lá em Minas Gerais, aí então ficou, a Casa da Moeda passou aí para o Rio de Janeiro, e aí muito ouro no Brasil, o Brasil tinha muito ouro, e aí foram produzidas moedas agora aqui no Brasil. Moedas brasileiras, já não era mais essas moedas que era o florim, vinda de outros países, aqui circulando no Brasil. Então, nossa primeira moeda. Por volta do ano de 1724, haviam 3 casas da moeda.
Uma na Bahia, uma em Vila Rica, né? E a outra, como a gente viu lá no Rio de Janeiro. Então, essa Casa da Moeda, 3 Casas da Moeda agora, então a fabricação, né, da moeda começou a ser feita em larga escala. E aí a gente pensa, por que existem tantas pessoas pobres se a gente tem uma Casa da Moeda e a Casa da Moeda podia fabricar dinheiro para que fosse distribuído? Pois é, isso não pode, porque existem regras para a produção de moedas ou de notas em dinheiro, né? Então, não é da forma como a gente pensa. E a nossa aula de hoje, claro, a gente não vai falar nessa questão de leis nem de política, mas a gente vai falar sobre esse valor do dinheiro hoje circulando no Brasil. Então, vamos lá. E aí, em 1808, no finalzinho aí desse slidezinho, você vai ver que foi criado agora o primeiro Banco do Brasil. Nossa, o Banco do Brasil é bem antigo, 1808. Então, muitos anos, né? Muitos anos que existe esse banco, o Banco do Brasil. Vamos lá. As moedas, como a gente falou no começo, né? Elas eram espanholas, né? Vinham da Espanha, vinham de outros países, eram florim. E agora eram os holandeses, no caso, da Holanda, e eram de ouro. Então, o período é do período de Dom João VI e ela era quadrada. Isso foi o que a gente falou lá no comecinho. E veja que o número que tem nela é um número lá 3 de algarismo romano, né? Então, o algarismo romano era um algarismo muito usado no Brasil já nessa época. Por isso que também em matemática a gente estuda também algarismo romano, ok? Vamos lá. Então, bonita, né? Veja que o nome Brasil ali tem ano, escrito com 2 N. Então, era uma forma também da forma da escrita do Brasil naquela época. Hoje a gente escreve ano com apenas um N, mas nessa época era aí. E o ano aí no Brasil era de 1645. Vamos lá. Essa aí é a moedinha que a minha avó falava, né? Que é as nossas primeiras moedas. Era do período colonial de 1942. É o réis. Ela é bem bonita, não é? Depois, olha aí, veio o cruzeiro em 1942 até 1967. Era aí a foto de Santos Dumont, né? Que é considerado aqui no Brasil o pai da aviação. E aí tem essa outra, que é o Cruzeiro Novo. Veja, de 67 a 70. Então, veja a diferença das moedas que a gente tinha antes e agora. Temos aí o Cruzeiro, que foi de 70 até o ano de 86. E temos também o Cruzado, de 86 até 89. Vamos lá, mais pertinho da gente. Tem o Cruzado Novo, de 89 até 90. E temos também o Cruzeiro, voltou de novo, em 1990 até 1993. Temos mais um aí, o Cruzeiro Real, de 93, só durou um aninho, né? De 93 a 94. E temos agora a nossa moeda, o Real, que é desde 1994 até os dias de hoje. Então, a gente vai falar sobre real. É o tempo que nós estamos falando agora, né? É o dinheiro que a gente usa agora. E se você pensar bem, nós não usamos só uma nota em dinheiro, nós em papel ou em moeda. Nós usamos também as notas virtuais. Quando a gente faz uma transferência de banco de uma conta para outra, eu estou pagando virtualmente. Aquele dinheiro que está na minha conta, agora vai passar para outra conta. Então, ele passa virtualmente, porque a pessoa não pega o dinheiro, não manuseia o dinheiro. Quando eu pago agora por Pix, que é a mais nova forma de negociar, de pagar coisas, eu vejo mais uma vez um valor da moeda em uma moeda diferente, não é uma moeda diferente. Mas em tudo isso não deixa de ser a moeda que nós usamos hoje, o real. Vamos lá.
Além do real, veja essa notinha aí, a nota mais nova, né, brasileira, não é? É um lobo-guará, é um vale R$ 200, a nota mais nova aqui no Brasil, circulando. Então, além dela, além do real aqui no Brasil, nós também temos moedas de fora. Essa é uma moeda, né, de fora do Brasil, é o euro, e nós também, a nossa economia também gira com o valor dessa moeda, do euro. Também temos o dólar, né? Várias vezes, quando a gasolina aumenta, a primeira coisa que a gente escuta nos repórteres é o barril do petróleo aumentou, então era tantos dólares e agora é tantos dólares. E aí a gente pensa, o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver, porque como hoje a gente vive num país globalizado, as moedas de outros países também entram no nosso país. E a nossa também vai para outros países. Então, essas duas moedas são as moedas que eu estou falando, que são as mais conhecidas. Mas existe sim outro tipo de moeda que gira aqui no Brasil também. Se você for, por um acaso, para o Uruguai, a primeira coisa que você vai fazer é comprar a moeda do Uruguai. Você vai lá numa casa de câmbio e compra uma moeda, a moeda daquele país que você vai, que é para poder você fazer suas compras lá, se hospedar, se alimentar ou até morar naquele país. Então a gente precisa sim compreender que o sistema monetário, não só brasileiro, mas no mundo inteiro, tem a ver com a nossa vida e a nossa vida tem a ver com a vida de outros países também. Somos todos, né, pessoas interligadas. Então vamos lá, tem o dólar. Então, vamos conhecer, né, bem esse sistema monetário, porque ele nos ajuda a efetivar a nossa cidadania. Quando eu explico para vocês que as moedas de outros países têm a ver com a nossa economia, a nossa forma de viver, com o preço do gás, com o preço da energia elétrica, com o preço do petróleo, com o preço do óleo diesel, da gasolina, isso quer dizer que eu sou uma cidadã que entende que o processo de economia do meu país tem a ver com o processo de economia de outros países. Quer ver um exemplo? Quando dois países entram em guerra, por mais distante que esse país esteja, nós de alguma forma somos também influenciados por ele, né? Nós temos dois países agora há pouco em guerra e que a economia de lá, o que se produz lá, que o Brasil compra de lá, também é afetado. Nós somos afetados. Então não existe um país, dois países estarem em guerra e aqui no Brasil não, então está tudo bem. Não é assim. Como efetivação da nossa cidadania, a gente precisa entender que o sistema monetário de um país tem a ver também com o sistema monetário do nosso Brasil. Isso é cidadania. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. O salário mínimo é R$ 1.212. Isso é muito importante a gente saber. É o sistema monetário, é o dinheiro que eu recebo, é o meu trabalho. Então, se eu recebo aí de salário 1.212, vamos lá olhar bem direitinho. Sabendo que essa pessoa que recebe R$ 1.212 de salário, ela tem agora um desconto na sua folha de pagamento de R$ 112, a gente faz uma conta e vê aí quanto ela vai receber após esse desconto. R$ 1.212 menos R$ 112. Claro que a gente faz uma conta de cabeça e aí a gente encontra o valor automaticamente. Só que nem todo o cálculo nós vamos conseguir fazer o cálculo mentalmente, né? Ou o cálculo de cabeça, como a gente muitas vezes fala. Isso aí eu faço mentalmente esse cálculo. Não é assim, não é? A gente precisa entender como se dá esse processo de conta, como eu posso registrar isso aí. E aí a gente faz o nosso quadro valor de lugar, começando pela unidade, pela dezena, pela centena e depois o milhar. Coloca o 2 lá de 1.212, o 2 na primeira unidade, o 1 na dezena, o outro 2 de 200 na centena, porque é 200, então vai para casa da centena, 200 é 100 mais 100, então é centena, e o 1.000,
que é o valor lá do salário, R$ 1.212. Veja como ele foi organizadozinho aí nessa tabela, para que a gente entenda o cálculo. E o desconto é R$ 112, não é isso? Então, 112, duas unidades, uma dezena e uma centena. Coloco o sinal de menos, já que é um desconto. Se é um desconto, eu vou subtrair daquele valor, eu vou tirar daquele valor, e aí faço a conta. 2 menos 2, 0. Lembra que a conta sempre começa o cálculo pela unidade. 1 menos 1 aí na dezena, que vai dar 0. Aí a gente passa agora para a centena, 2 menos 1, que vai dar 1. E como eu não tenho nenhum outro número para diminuir do 1000 ali da casa da milhar, eu repito ele embaixo. Então, ela vai receber, no final do mês, no desconto, essa pessoa vai receber R$ 1.100. E aí a gente fala mais uma vez de real. Vamos lá agora fazer a conta em dinheiro. Vou encher aí de dinheiro a nossa tela para a gente ficar bem feliz, já que a gente está falando do sistema monetário. E aí eu coloquei aí o valor que ela recebe, que ela poderia receber, R$ 1.212. Ok? Pronto. Em tudo isso que a gente estuda em matemática, a gente compreende que o nosso sistema monetário brasileiro, o real, hoje, vai ser sempre regido por também moedas de outros países. É importante saber que em um determinado país, independente da situação que ele esteja vivendo, se o país estiver numa situação de prosperidade, numa situação de paz, é provável que nós, brasileiros, também estejamos. Quando a gente compra mercadoria de outro país, por exemplo, o Brasil compra mercadoria também da Rússia. E aí, se a gente sabe que a Rússia está em guerra com algum outro país, automaticamente a gente sabe que a economia naquela compra daquele produto também vai nos afetar. Matemática é isso. O sistema financeiro brasileiro é isso. A nota que a gente usa, o símbolo dele é o real, e nós andamos, vivemos, compramos, trocamos, repassamos, pagamos e vivemos com moeda, com papel moeda. E aí eu termino a nossa aula com a frase aí, olha, de Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: afeto e conhecimento são duas coisas que, se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento são duas coisas que, se você guardar, você perde. Então, que a gente não perca isso. Se eu tenho afeto, se eu tenho conhecimento, se você tem afeto, se você tem conhecimento, então divida, reparta. Matemática pura. Divida, reparta, porque senão você perde. Um beijo e até a próxima aula.